Começar, irmão? Posso começar, irmão? Pode. Bem, Bom, só informa se está todo mundo ouvindo bem, dá um ok, e aí a Albirani então vai começar a nossa sessão de hoje, vai falar sobre as diretrizes para a vigilância do câncer relacionado ao trabalho, que foi uma diretriz que saiu recentemente. Então a ideia é ela fazer uma apresentação e depois a gente iniciar um debate, ok? Então com a palavra aqui Albirani. gente, boa tarde. Com muito prazer que eu posso hoje estar conectada a todos vocês. É uma oportunidade única que o irmão disponibilizou para nós e eu venho hoje apresentar, na verdade, um pouco de um trabalho que não é do INCA, né? O INCA consolidou esse trabalho, é uma publicação que foi escrita a múltiplas mãos, com vários especialistas na área do Brasil inteiro, e a gente organizou esse material, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho daquilo que a gente trabalha. A nossa unidade lá no INCA é a unidade de exposição ocupacional ambiental e câncer. Basicamente, a gente trabalha com os cancerígenos relacionados ao trabalho e ao ambiente e com propostas de vigilância ainda muito simplórias. E nosso objetivo é estender isso, e para isso a gente precisa do apoio dos centros de referência de saúde do trabalhador do Brasil inteiro. Então, o documento, eu acho que vocês já têm em mãos, que o irmão passou, e passou para todo mundo. É uma publicação dividida em várias partes. A primeira parte, eu vou falar um pouquinho dela aqui. Irmão, como é que eu passo aqui? Tinha aqui, né? Bem, então, o que eu estava falando antes foi feito pela área consolidado. Ela foi elaborada por mais de 20 especialistas desde 2008, foi um trabalho muito árduo. Principalmente quem tomou a frente desse trabalho foi a Fátima Sueli, que estava conosco até no início desse ano. Infelizmente, ela não pôde continuar conosco lá, mas ela teve um empenho muito pessoal dela, né? A gente contou muito com o trabalho dela. E passou por um comitê de revisores, né, que principalmente o Jorge Machado, Vitor Bunch e algumas outras pessoas trabalharam nessa parte, e teve o apoio, principalmente financeiro e técnico da OPAS, mas foi o financeiro mesmo. E todas essas instituições aí são de onde as pessoas estavam vinculadas. Então, vocês podem ver que várias instituições estavam representadas para a gente conseguir disponibilizar essa publicação. Então, ela tem uma parte que é basicamente um pouco de uma revisão ampla, uma revisão bibliográfica ampla sobre o câncer, a relação com o trabalho, o câncer, a exposição ocupacional, mais a parte de toxicologia, os tipos de câncer, relação com a exposição ocupacional e um pouco das políticas públicas de jeito em câncer relacionado ao trabalho. Vale dizer que nessa parte dos cancerígenos, que a gente cita vários estudos, inclusive, não necessariamente, estudos mais recentes, não necessariamente o consolidado da IARC, mas tudo que a gente encontrou de literatura internacional e nacional que aborda algum tipo de agente, né, cancerígeno, que interessa para a gente discutiu, nesses artigos estavam discutidos eram artigos de associação com câncer, a gente inseriu, mesmo que para a vigilância, né, já chama a atenção dos profissionais de saúde, do público que a gente queria atingir. E atrás tem um anexo com aqueles que têm relação comprovada pelas principais agências de câncer, que pesquisa câncer no mundo. Então, essa relação também consta da publicação. A parte 2 é mais a questão da vigilância, né? Então, a vigilância do câncer relacionado ao trabalho, basicamente, a vigilância da doença, né, do câncer, a vigilância dos trabalhadores expostos e a vigilância da exposição aos ambientes de trabalho. E a gente também fecha com uma conclusão no final. Então, e no final desses módulos todos tem uma discussão final bem interessante para quem puder
tiver disponibilidade para ler. Bem, então, assim, um pouco contextualizando, no câncer relacionado ao trabalho, quando a gente fala sobre isso, o trabalho é entendido como um fator de risco, ou seja, um atributo ou uma exposição associada a uma probabilidade aumentada de ocorrência de um câncer. Então, eu coloquei aqui um pouco da revisão e a literatura menciona que 80% dos casos de câncer estão relacionados a fatores ambientais que são, na maioria deles, evitáveis. Inclui-se nesses ambientes, nesses fatores ambientais, o ambiente ocupacional. E os cânceres relacionados ao trabalho, a gente sabe que são mal dimensionados pela escassez de pesquisas no país e também, que a gente vai abordar um pouco, a questão da subnotificação, né, que eu acho que é um dos principais problemas que a gente tem quando se fala, né, quando a gente fala em câncer relacionado ao trabalho. E se a gente pegar aquele estudo clássico do Doll e Peto, que foi publicado em 1981, a gente tem a fração atribuível para vários fatores. Ele mostra um gráfico de setores com a distribuição da fração atribuível de cada fator de risco para câncer. E nesse gráfico, nessa representação gráfica, ele atribui 4% de exposições ocupacionais. Outros estudos feitos na Inglaterra apresentam 6% da fração atribuível, na Espanha 4%. Se a gente utilizar essa fração de 4%, por exemplo, a gente sabe, uma publicação do INCA, nas estimativas do INCA 2012, diz que nesse ano vão ocorrer 518.510 casos novos de câncer, uma estimativa. Se a gente pegar esse número e aplicar 4%, a gente espera 20.740 casos atribuíveis à ocupação. Então, não deve ser desconsiderado, é um montante importante, considerando que esse tipo de câncer pode ser prevenível, né? E os novos estudos, né, que têm trabalhando essa questão da ocupação, já sugerem uma fração atribuível de 8% até 16%. Né? Então, a gente pode ter pelo menos o dobro desse número de casos relacionados ao trabalho. Bem, a literatura ela menciona vários agentes cancerígenos relacionados a alguns tipos de câncer. Então, por exemplo, o amianto, que todo mundo já conhece bem, a gente tem tocado muito nessa questão do amianto, está relacionado ao mesotelioma de pleura, peritônio, pulmão, laringe, estômago. A IARC também sugere outras localizações. Só coloquei algumas aqui para cada exposição. Sílica, câncer de pulmão, por exemplo, benzeno, a gente tem as leucemias, formaldeído nasofaríngeo. Os metais, a gente tem arsênio, berílio, uma série deles associada a pulmão, pele, fígado, bexiga, alguns agrotóxicos, e agrotóxicos tem uma gama de estudos novos e cada estudo demonstra, né, revela a associação com algumas localizações primárias de câncer. Então, a gente tem desde câncer do sistema nervoso central, câncer de mama, linfoma, leucemia, ovários, pâncreas, rins e uma série de outros. As radiações, considerando também que o Brasil, né, é um dos principais consumidores mundiais de agrotóxicos, isso é uma grande preocupação para a saúde do trabalhador e para a população geral que consome alimentos com resíduos de agrotóxicos. As radiações ionizantes, aí a gente tem câncer de pulmão, cânceres hematológicos, câncer de tireoide, a radiação solar, né, que é o câncer de pele, ainda é o câncer mais incidente no Brasil inteiro, né? Então, é pouco falado, porque quando é um câncer de pele não melanoma, ele tem uma probabilidade de cura muito grande, chances de cura muito grande, mas é um problema de saúde pública sem dúvida nenhuma. As aminas aromáticas, relacionadas a câncer de bexiga, de próstata, as poeiras de madeira, né, câncer de pulmão, nasofaringe. Eu só dei alguns exemplos, tá? Isso tudo vocês podem encontrar na literatura, nas diretrizes. É bom porque é um material que eu acho que pode servir de apoio. Então, qualquer coisa, partindo dali para frente. Então, se alguém tem alguma curiosidade, que trabalha com isso, que quer trabalhar com isso, acho que nem ter curiosidade, né? Ter vontade de trabalhar
com câncer, saber os tipos de agentes que podem estar associados, ter uma parcela de responsabilidade com alguns tipos de câncer, buscar mais, né, ler mais. É só uma palhinha, vamos dizer assim, um pouquinho está ali de cada agente e vocês podem encontrar na publicação. Bem, essa publicação também, em relação à vigilância, ela dividiu em 3 eixos básicos de ação. A vigilância dos casos com diagnóstico de câncer, então a vigilância da doença, a vigilância dos trabalhadores expostos e a vigilância dos agentes cancerígenos. São 3 abordagens. Em relação à vigilância do câncer, eu trouxe para vocês verem uma questão importante que eu falei inicialmente, que é a questão do subregistro, né? A informação sobre ocupação está muito mal preenchida em qualquer prontuário médico do Brasil inteiro. Então, pegando os dados de um sistema que é muito interessante, que vocês todos aprendam também a utilizar, está disponível na internet, se chama Integrador RHC. O que é isso? É um registro hospitalar de câncer do país inteiro. Os registros dos hospitais enviam suas bases para esse integrador. Quem coordena esse trabalho é o INCA. Mas esse é tipo DataSUS, então qualquer pessoa, é muito fácil de utilizar, pode saber na sua área de abrangência quais os principais casos de câncer, tipos de câncer que estão ocorrendo, que não estão dando entrada nos seus hospitais. Então, tomando como exemplo câncer de bexiga, né, no período de 2008 a 2010, eu agrupei essas ocupações reveladas. As ocupações informadas nos registros hospitalares não necessariamente melhor, né, porque é sempre ocupação, provavelmente, né, ocupação atual ou a última ocupação que o paciente exerceu. Porque muitos, provavelmente, alguns, no decorrer do tempo, já pedem licença do trabalho e tudo, então, provavelmente é a última e não tem especificação nenhuma. Então, não é a melhor informação. Mas se essa informação fosse bem escrita, a gente pode ver que existe uma certa correlação com a questão da ocupação. Então, eu botei isso aqui mais como exemplo. Por exemplo, câncer de bexiga, né? Então, a gente vê que está muito atrelado o câncer de bexiga, cerca de 50%, desde 30% a 50%, relacionados a fatores ocupacionais. Somente a exposição a aminas aromáticas, a agrotóxicos, alguns agentes químicos, né? Então, você vê aqui a agropecuária. A gente tem 14,4% de pacientes que relataram trabalhar na ocupação agrícola, como agricultor ou na pecuária. E a gente sabe que se tivesse melhor preenchido isso aqui, porque a gente vai ver lá embaixo, vocês podem correr os olhos, lá embaixo você vê a quantidade sem informação em relação à ocupação. A gente tem 16,6%, trabalhador não classificado de segunda ocupação, 24,7%. Não se aplica, eu acredito que sejam crianças, né? Ou pessoas muito idosas. Então, a gente tem uma quantidade muito grande de subregistro em relação à ocupação, essa variável ocupação. Se ela fosse melhor preenchida, e se a gente pudesse inserir uma ocupação que ficou por mais tempo, de uma forma mais completa, como que a gente poderia trabalhar de maneira diferenciada no que diz respeito à vigilância, né? Então, vamos para a próxima aqui. Então, essa aqui é uma sugestão nossa, né? Foi feito pela Helena, que ela está até aqui presente comigo. A Helena ajudou a construir esse modelo de ficha para registrar melhor essa questão da ocupação. Então, você tem ali a ocupação mais recente, a ocupação anterior, e assim vai até relatos de 6 últimas ocupações. E ali você tem um detalhamento melhor que pode ajudar muito a gente a exercer a vigilância. Então, esse aqui é um modelo
A gente também propõe... sempre vai ter, quem não está relembrando aqui comigo, sempre tem a opção nesse tipo de ficha de você colocar a ocupação mais recente, que é atual, né? E colocando as anteriores. Isso seria um modelo perfeito, vamos dizer assim, para a gente ter todo esse histórico do paciente e também de reduzir os custos de pesquisa. Se a gente precisa não fazer pesquisa para investigar uma coisa que já poderia estar inserida na rotina. Não é uma coisa fácil, mas acho que a gente tem que caminhar para isso. Uma outra proposta, que a gente tem um exemplo aqui do mesotelioma, que é uma questão que preocupa muito a gente, porque os pesquisadores, todos vocês conhecem, a gente sempre acredita que existam mais casos de mesotelioma do que aqueles que são informados. Na verdade, a gente tem hoje dados mais consistentes de óbitos e não de casos de mesotelioma. E eu vou mostrar para vocês o levantamento que eu fiz dos registros hospitalares de câncer em relação ao mesotelioma, ver como é possível a gente trabalhar com vigilância se a gente puder melhorar essa informação da ocupação nos registros clínicos. Então, aqui a gente propõe que os registros de câncer de base populacional, quanto os registros de câncer hospitalares, eles possam ser um facilitador no processo de notificação do câncer relacionado ao trabalho. Mas eu, conversando já com várias equipes de registradores, mesmo lá no INCA, o pessoal responsável pelos registros, esse fluxo só vai acontecer se houver um interesse, um engajamento, uma articulação bem feita entre outros setores da saúde, outros setores de vigilância. Então, a vigilância hospitalar, a vigilância do próprio hospital, deve procurar, junto aos registros, os casos de mesotelioma e meio que recuperar a informação para fins de notificação. Porque a gente tem uma ficha no Sinan de câncer relacionado ao trabalho que está sendo muito pouco utilizada. Porque o caso, por exemplo, de mesotelioma que aparece, o que os registros eles registram lá, que tem essa entrada nos registros, o registro não tem o papel de notificar. Então, cabe à vigilância hospitalar ou mesmo à vigilância epidemiológica do município fazer isso. E também a comissão de infecção hospitalar também pode contribuir. E mais ainda, é o papel do Sereste. Eu acho que um Sereste bem motivado nessa questão do câncer, porque eu sei que também tem outros agravos importantes que o Sereste trabalha, ele pode contribuir muito em busca desses casos. Porque nem sempre o mesotelioma, quando aparece no registro, é preciso fazer um acompanhamento, talvez até atrás do caso, né, para recuperar aquele histórico que provavelmente não está no prontuário. Então, precisa fazer todo esse empenho conjunto, bem articulado com a vigilância do hospital e os centros de referência de saúde do trabalhador. Né? Para quê? Para que esses casos venham de fato ser notificados e a gente deixe de ter o silêncio epidemiológico que a gente acha mesmo que existe em relação ao mesotelioma principalmente. Bem, isso aqui é uma tabela que eu trouxe para vocês, o que tem hoje registrado nos registros de câncer de base populacional em relação a casos novos e óbitos com mesotelioma no país. Vocês veem que a partir do ano 2000, isso vai até 2009, acredito eu, o último caso, porque tem cada registro de câncer, ele tem um período de dados consolidados que variam muito, isso dificulta a nossa análise. Se vocês perceberem, tem registro que tem casos de 2000 a 2008, por exemplo, São Paulo, mas a gente tem casos, por exemplo, de Poços de Caldas, que é um registro novo, que apenas tem os de 2007. A grande limitação do registro de câncer de base populacional, que seria ótimo se a gente pudesse contar com ele, porque mostra realmente a incidência dos casos, é que ele existe apenas nas capitais. Então, não tem essa cobertura nacional como a gente gostaria que tivesse.
Então, esse é um grande limitador do registro de câncer de base populacional. Agora, quanto mais a gente tiver quanto maior for o N, eu acho que a gente já consegue fazer uma estimativa para o Brasil como é feito com outros tipos de câncer. Por exemplo, se você pegar as estimativas hoje disponibilizadas pelo INCA, você vai ver para câncer de pulmão, para mama, para os 10 principais tipos de câncer no país, você tem como projetar. Então, esse número ainda é bem pequeno. O que eu fiz aqui, que nós fizemos aqui, colocando os casos novos e os óbitos, vocês podem perceber que realmente é um tipo de câncer que tem um prognóstico muito ruim, que quase todos os tipos de casos novos, o óbito é muito próximo da incidência. Então, você tem aí um câncer realmente muito letal. Aqui é outro registro, e eu acho que é com esse que a gente precisa trabalhar e fazer de tudo para melhorar, que são os casos também de mesotelioma, mas não mais naquela fonte do registro de câncer de base populacional, mas nos registros hospitalares de câncer. Todos os registros, todos os hospitais que tratam câncer são obrigados hoje, via portaria, de ter o registro de câncer hospitalar implantado. E eles devem mandar as suas bases para o integrador. Então, se todos os hospitais hoje estivessem com os dados prontos e consolidados, a gente teria um número próximo da incidência. Mas existe aí no percentual, acho que grande, cerca de 40% dos hospitais que ainda não enviaram suas bases. Mas a tendência é isso melhorar. Isso está melhorando, porque tem um trabalho muito grande que o pessoal dos registros está fazendo trabalhando com os hospitais para que eles enviem suas bases. Então, entra hospitais públicos e também hospitais privados. Então, a gente tem aqui, na região sudeste, no período de 2000 a 2009, a gente pode perceber que ocorreram 140 casos de mesotelioma no hospitalar, são casos hospitalares, que deram entrada no hospital para tratamento. E aqui tem por município. Tem uma informação valiosa demais e possível, plausível de ser feito. Isso vocês podem puxar também onde vocês estiverem para saber. Aqui a continuação, a região nordeste a gente tem 30, a região sul tem 41, a região norte 13, região centro-oeste 7. Foram registrados nesse período 231 casos de mesotelioma. Então, é daí para mais, a gente sabe disso. Caso essa informação tivesse bem escrita, descrita, a gente poderia trabalhar muito melhor. Bem, isso aqui é um estudo que a gente fez no INCA, com registros também de registros de ocupação. É um projeto específico para ver o perfil de pacientes com diagnóstico de leucemia tratados no INCA. E a gente fez o registro histórico ocupacional e as exposições. E a gente encontrou aqui dados muito interessantes. A gente trabalhou com aqui, essa tabela são dados, a concentração relatada, não foi medida. Então, a gente perguntava em que ocupações, as últimas ocupações que a pessoa exerceu e qual é a percepção dela em relação à concentração de determinados agentes. Então, a gente fez um somatório aqui da concentração da exposição, vezes o tempo de trabalho que ela permaneceu em cada ocupação. E criamos um screening, aí, uma escala, um score. E a gente pode ver que tem muito a ver com as exposições que a literatura relaciona à leucemia. Pena que foi um estudo descritivo, um estudo de perfil, mas isso levou a gente hoje a trabalhar, fazer um projeto de riscos ocupacionais e linfomas não Hodgkin, baseado nesse estudo prévio, que a gente viu que realmente a gente poderia investir nesse tipo de trabalho. Bem, saindo agora dessa questão da importância dos registros, Não, esses dados, a Helena perguntou se é do Sinan. Esses dados do que eu mostrei foi de prontuários médicos. O Sinan, eu falei do Sinan, eu só falei do Sinan. Gente, eu falei do Sinan da importância de fazer o registro da notificação dos casos de câncer,
trabalhando de forma articulada com os registros de câncer de base populacional, os hospitalares e também com a vigilância epidemiológica do município ou mesmo dos hospitais. É muito importante a gente começar a notificar, porque isso vai diminuir o que a gente chama de silêncio epidemiológico, né? Então, continuando aqui, além dessa questão da ocupação, a gente acha que o documento contribui com outras questões. Então, ele pode fornecer subsídio técnico, epidemiológico, suas principais exposições a agentes químicos e físicos associados ao câncer em decorrência do processo de trabalho. Agora, a gente espera também que esse documento não seja só um documento de consulta, mas que, tendo essas informações, né, aprimorando as informações que vocês já têm, a gente pode partir de fato para a ação. E depois que eu terminar a apresentação, tem uma proposta bem interessante que foi feita em Londrina, que eu queria passar para vocês também. A Eliana está aqui para me ajudar, então vou continuar aqui a apresentação. Então, como prioridades, a primeira, meta da vigilância não pode ser a manutenção do risco, mas sua completa eliminação do ambiente de trabalho, é isso que a gente acredita. Né? A segunda, eliminação gradual do uso das substâncias, com isso não pode ser possível a eliminação total. Uso restrito para determinadas atividades com adoção de níveis mínimos de exposição, associado ao monitoramento ambiental cuidadoso e redução da jornada de trabalho para algumas situações. Ideal é a eliminação completa, a gente tem clareza disso. A gente tem que trabalhar para isso. As prioridades para a vigilância, o que a gente acredita também, que a gente deve instrumentalizar o SUS na abordagem de uma vigilância de saúde integradora. Né? Então, implementação do registro histórico ocupacional nos diversos instrumentos do SUS, para dar melhor esse dimensionamento do problema no país. Então, não apenas nos registros de câncer, mas em todos os outros registros, desde o registro de mortalidade, o SIM, e que essa informação, que essa variável, ela seja mais completa, que ela seja mais abrangente, que permita uma avaliação mais consistente dessa questão do problema do câncer relacionado ao trabalho no país. Ao mesmo tempo, estimular a notificação dos casos de câncer relacionado ao trabalho no SINAM. A gente tem uma ficha, a gente já teve um pouco de risco de perder essa ficha. A gente precisa usar um instrumento que vai favorecer muito o processo de vigilância no país. Então, a gente precisa atentar para a necessidade disso. E criação de links operacionais entre a Política Nacional de Câncer, os programas do SUS, cujas interfaces sejam diretas com o câncer relacionado ao trabalho, por exemplo, saúde do trabalhador, meio ambiente, saúde da mulher. Então, toda vez que se fizer uma capacitação em qualquer tema de saúde, a gente inserir essa questão da saúde do trabalhador, principalmente do câncer relacionado ao trabalho. A adoção do princípio da precaução com estratégia de precipitação de vigilância já foi bem discutido, né? Então, gente, basicamente é isso. Agora, a gente também, eu não abordei muito na apresentação, a vigilância da exposição, que é um fator muito importante e a gente frisou muito isso lá em Londrina, a Helena, a Fátima estiveram lá, que é você mapear um pouco a exposição, né? Os CERESTs acho que podem contribuir muito, observando quais são as exposições, os processos industriais, o processo de atividade econômica do seu município, e dentro daquele levantamento, né, e não apenas do município, porque às vezes também tem abrangência regional, né? Então, é uma indústria que cobre uma área imensa, né, que aceita trabalhadores de vários municípios. Então, esse levantamento, e dentro daquela atividade econômica da indústria, ver qual é o alcance, se tem algum tipo de câncer associado aqui. Então, se é uma indústria de metais, qual tipo de metal, e esse metal, qual foi a classificação que a própria Agência Internacional de Câncer classificou aquele metal. Partindo daquele câncer, a gente pode fazer uma vigilância, começar a vigilância nos hospitais a partir daquele câncer que tem mais a ver com aquele processo industrial, ou seja, atividade agrícola, algum processo industrial, para a gente começar essa articulação, esse movimento a partir disso que é mais prevalente. E eu peço ainda, assim, eu sugiro, né, que a gente também não
não perca o foco da questão do amianto, que acho que é um problema mundial, mas no Brasil é muito importante que a gente tenha uma vigilância mais específica para o mesotelioma, porque muitos dizem que a indústria hoje, até hoje diz isso, que o mesotelioma não é problema no Brasil, principalmente os casos mais recentes, porque houve uma mudança tecnológica no processo das indústrias e tudo. Então, a gente precisa focar e meio que fazer uma busca ativa mesmo para esses casos de mesotelioma. Um empenho grande na melhora do diagnóstico, no registro, na notificação. Então, eu sugiro que a gente comece esse levantamento, essa articulação, melhor essa busca por melhorar a informação para o mesotelioma e para mais um que seja importante na sua área de abrangência. Então, eu agradeço a todos pela atenção. Estamos abertos aqui a perguntas e o que mais eu puder colaborar. Obrigada. Ok, pode ficar aí. Bom, eu queria agradecer ao Birani. Eu vou pedir ao Luan que possa abrir o microfone para quem solicitar falar, mas também vocês podem interagir pelo chat, escrevendo. Consegui escrever isso aqui, full. E aí ela também pode, ela responde aqui falando, mas vocês podem perguntar aí. Eu estou vendo bem vocês aqui. Recife está perguntando alguma coisa. Sabe a informação de vigilância que integre laboratórios de anatomopatologia? Eu posso responder? Está me ouvindo? Bem, quando a gente fala de registro de câncer de base populacional, a gente está falando de busca ativa de casos. Então, todos os casos que constam desse tipo de registro incorpora informações dos laboratórios de anatomopatologia, como você perguntou, incorpora privados e públicos, incorpora informações do próprio SIM e de outros bancos de dados, outros sistemas de informação. A questão dos registros é o que eu falei, a limitação dele em relação à cobertura, né? Porque eles apenas pegam dados de capitais, onde tem registros de câncer. Mais alguma pergunta? Ah, tá. Alguém tem mais alguma pergunta? A Jane está digitando. Oi, Jandira. Eu não estou conseguindo. Você não está conseguindo me ouvir, né? Não, ela está me ouvindo? Falar. Ah, tá. Ela não consegue falar. Por isso que ela está escrevendo. Deixa eu ver aqui. Aí tá abrindo. Olha, o microfone está tudo. Tem duas pessoas que ficam falando no celular. Quantas elas estão falando sozinhas na rua?
O microfone está falando, se você é o seguinte, como chegar aos pacientes com registro no RHC. Gente, olha só, a Jandira está me perguntando como podemos chegar aos pacientes com registro no RHC. Isso é como chegar aos pacientes com registro. Bem, isso aí eu acho que a questão da consulta prontuários ainda é uma coisa complicada, né? Porque depende do comitê de ética e de uma série de regulamentos até de normas dos hospitais. Mas eu acredito, se não uma pessoa, mas um setor de saúde, como o centro de referência, ou a saúde do trabalhador, da vigilância, se quiser trabalhar de forma integrada com os registros hospitalares, eu acho que uma boa conversa com o pessoal do registro pode facilitar as coisas. Agora, nada é muito fácil quando você solicita dados de prontuário, né, no hospital. Geralmente requer uma autorização, muitas vezes requer um comitê, um projeto, comitê de ética. Então, é um pouco complicado. O que o registro o RHC nos dá, que permite a gente visualizar, são dados agregados, né, que visam a vigilância epidemiológica. Então, a gente tem o percentual, até o número de casos, mas não tem dados nominais. Então, tem nome de paciente, não tem nome de paciente nem endereço, né? Então, teria que ser um trabalho junto com a equipe de RHC do hospital, né? Não tem como procurar. Em termos de recursos para pesquisa, nem sempre, né? Nem sempre a gente tem recursos para fazer pesquisa. O que eu acho, assim, que deve ser, as propostas que a gente faz, mais para trabalhar com o que a gente tem na rotina. Se a gente conseguir trabalhar e se articular bem com quem lida com isso no dia a dia, se a gente conseguir conversar com a equipe dos registros de cada capital, de cada secretaria de Estado, e convencê-los da importância dessa informação, a gente consegue talvez inserir isso na rotina de cada registro. Aí eu acho que isso fica mais fácil, porque realmente recurso para pesquisa é complicado. Mas os Serestes? Sereste tem.